A paz do Senhor Jesus, a paz. Já perguntou hoje, Senhor, o que quer que eu queira? Faz a tua vontade na minha vida. Minha vida está em tuas mãos. Amém? Hoje vamos de um livro que foi o primeiro livro que eu li na Bíblia, que me apaixonei, que Deus me fez uma promessa: filha, o pão na sua mesa nunca há de faltar. A gente que é mãe, era a minha maior preocupação, né? No tempo eu falei: Deus, eu só quero uma casinha e que nunca me falta o pão. E a promessa foi feita e Ele tem suprido até hoje, graças a Deus. A promessa Ele tem cumprido, amém? Aqui, não sei se vocês conhecem um pouco de Jó, mas Jó era um homem temente a Deus, né? Um homem mais rico do Oriente. Então Satanás se incomodou com isso. E Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Aqui no Jó 1:6 fala: chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você está vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que é errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família, a tudo que ele tem. Abençoas tudo que ele faz. No país inteiro é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas se tirar tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que o Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor e começou, né? Começou a tirar os filhos, tirar tudo que ele tinha, morrer, roubarem. Aí, então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as roupas, raspou a cabeça, depois se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Aqui a gente vê o quanto ele foi humilde o suficiente de saber, né? A gente é do pó, a gente vai voltar pro pó. Que interessa o que a gente tem, o que vai deixar, a gente não leva nada. E a humildade de Jó, ele tinha certeza que estava sendo temente a Deus, que não tinha pecado contra Deus. Mesmo assim, ele aceitou, ajoelhou e adorou, né? Colocou a boca no pó e adorou. Quantos de nós não iria murmurar horríveis, coisas terríveis, ia falar: Deus, por que fez isso comigo? Por que deixasse acontecer? Né? A gente é falha, a gente jamais teria a capacidade de Jó de adorar, né? Mas é para a gente refletir. Do pó, a gente é pó, se humilhe na presença, dê valor que tem valor, pare, desça do seu orgulho, desça do seu pé, do seu trono. Às vezes a gente mesmo se idolatra, né? Eu sou o máximo, eu sou tal, eu vou fazer, vai acontecer. Se humilhe, desça um pouquinho, põe o pé no chão, põe a sua boca no pó, né? Faça igual o Jó. E aqui continuando,
É muita coisa. Aqui Satanás achou pouco, né? Chegou um novo dia, a segunda prova de Jó. Então Satanás, aí Deus, de novo, chegou o dia que os servidores celestiais vieram se apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passando por ali e por aqui. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero, como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conserve a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás que ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Ai, que coisa linda. O vídeo vai ser longo, gente, mas é lindo. Aí o primeiro diálogo de Jó, a queixa de Jó. Finalmente Jó quebrou o silêncio. Amaldiçoou o dia do seu nascimento e disse: maldito o dia em que nasci, maldito é a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens cubram e apagam a luz do sol, que aquela noite fique sempre escura e desapareça do calendário, que seja solitária e triste aquela noite, e nela não se escute gritos de alegria. Porque Jó não entendia, né? Jó sempre falava: Senhor, onde foi que eu pequei? Senhor, fala comigo, né? Jó queria se consertar, apesar de saber que nada tinha cometido contra Deus, mas mesmo assim ele é humilde o suficiente para: Deus, eu não sei o que eu fiz, mas se eu fiz, me fala que eu quero me consertar, né? Aí aqui: que Deus me pese numa balança justa. Jó fala no 31. Eu jurei que os meus olhos nunca haveria de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é lá dos céus o Todo-Poderoso? E como é que lá do céu o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infidelidade e a desgraça, a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço. Ele vê cada passo que eu dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e Ele ficará convencido que sou inocente. Tadinho de Jó, gente. Jó sofreu perguntando que ele não sabia, ele tinha certeza que não tinha cometido nada disso, né? Ai, Jesus, Deus é lindo, Deus é maravilhoso.
Aqui eu marquei umas coisas. A primeira resposta de Jó a Deus. Então é resposta. Não, aí, no 39, aí Deus começa, né? Quem fez cada animal com seu jeito de ser? Você sabe quando nasce os cabritos selvagens ou se viu nascer as corças? Você sabe quantos meses as fêmeas levam para darem cria? Ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria? Jesus começa a falar com Jó quem ele é, para questionar o que Deus faz, o que deixa de fazer. Quem somos nós para falar, Deus, por quê? Para quê? Né? Nós questionamos, mas quem é eu, quem é você para questionar o que Deus está fazendo, né? O que Deus está preparando para nós, né? Aí depois de tudo isso, Jó fala. Então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó. Não, Deus respondeu a Jó assim. Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto? Que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza. Se enfeite com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte todos na terra. Amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Ai, Jesus, como é lindo isso. Última resposta de Jó a Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a sua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender tudo. Tu me mandaste a escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Ai, que lindo. Já reconhece, né, as maravilhas. Quem sou eu, quem é você para entender o que Deus faz, né? Para questionar o que Deus faz ou deixa de fazer. Ele é o Pai, Ele é o dono do céu e da terra. E no final Deus recompensa Jó com tudo, né? Com tudo. 3 amigos de Jó depois acabaram de falar com Jó. O Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: estou muito irado com você e com os seus amigos, pois vocês não falaram a verdade ao meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora pegue 7 touros e 7 carneiros, leve a Jó e ofereça como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merece, embora vocês não tenham falado a verdade ao meu respeito, como Jó falou. Jó aceitava a correção, né? Ele só não estava entendendo porque estava passando lá, mas vem de Deus, amém, né? Do pó eu vim, do pó eu vou voltar. Esse livro
foi o primeiro que eu peguei. Eu sou apaixonada por o Jó. Depois de tudo isso, Deus abençoa Jó e multiplica, né? Aquilo que Jó tinha era nada, no que Deus deu para ele depois. Multiplicou tudo e mais um pouco que ele tinha, né? E depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Então Deus deu mais vida para Jó contemplar tudo aquilo. Deus deu tudo em dobro, os filhos, netos, bisnetos. E Deus é maravilhoso para aquele que tem fé, para aquele que sabe que está em obediência, né? Às vezes a gente vê umas pessoas boas sofrendo com a doença, né? E a gente não entende o porquê. Mas é Deus mostrando para mim e para a pessoa que está passando. Por mais que você ache que sofre aqui, por mais que está doendo, nada se compara ao que eu tenho guardado para você. Nada se compara. Deus está lá, Jesus foi lá preparar, né? Vários lugares para mim, para você, para quem quer, né? E eu estou na caminhada, né? Dizer que alguém é salvo, quem falar que está salvo, eu desconheço. Eu estou na caminhada, estou humildemente aqui me preparando, que o Senhor me prepare cada vez mais, prepare os meus, prepare você para que viva nessa glória, né? Que a gente é falho, a gente é pecador sim, e Jesus sabe disso. Então a gente seja humildemente preparados, né? Com a boca no pó, para querer chegar num lugar desse, né? Então, quando a gente vê aquelas pessoas sofrendo, Deus fala, filho, isso aqui não é nada. Aguenta só um pouquinho, porque a glória é lá, né? Tem um lugarzinho para você aqui comigo. Ó, que lindo. E muitas vezes também a gente murmura, né? Acaba murmurando. A murmuração é atraso de vida. A gente é falho, sei que vai fazer, sei que vai reclamar, mas aguenta só mais um pouquinho. Teme a Deus, faz igual a Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Se humilhe, desça dessa cadeira, desça do seu trono, se humilhe, reconheça que você é pó, eu sou pó, vamos voltar para o pó, né? A única certeza que a gente tem é que a gente nasce, que a gente morre. Então tudo fica aí, não troque a Deus por essas coisas, por bem materiais, por pessoas, né? Não troque, não vale a pena. A gente vê o exemplo de tudo, os discípulos, né? Morreram evangelizando, morreram falando o nome do Senhor, e foi mortes violentas. Nem por isso eles deixaram de evangelizar. Paulo tinha certeza que quando fosse para aquela cidade, ele ia morrer, e ele cumpriu o seu chamado com excelência. Ele foi decepada a cabeça dele, mas ele morreu para Cristo. João Batista a cabeça dele foi como um prêmio no aniversário. Ele sabia que isso ia acontecer, mas ele morreu para Cristo. Quem morre para Cristo viverá, né? Ele fala aqui, quem morre para mim viverá. E não tenha vergonha de falar do Evangelho, falar desse Deus, desse Jesus, porque aquele que tem vergonha, ele fala, aquele que tem vergonha de mim, também eu terei vergonha de você. Ai, hoje ficou longo, mas leia Jó, peça entendimento para Deus. Esse foi um homem mais temente, assim, que passou por tanta coisa. É Deus. Se foi Deus, tá tudo certo. Deus, eis-me aqui. Tenha coragem de falar, Deus, eis-me aqui. Deus, me prepara. Deus, eu quero fazer tua obra. Amém. A paz do Senhor Jesus. Até mais tarde, até amanhã. Amém. A paz.